Essa aula é importante para quem está neste momento endividado? Sim, mas essa aula também é importante para quem neste momento não está endividado, porque trabalharemos padrões vigentes e existentes dentro do sistema familiar. Então, não significa que o fato de você não estar endividado nesse momento, ou de que você não ter percebido, né, dentro da sua família, não ter se manifestado dentro da sua família em nenhum momento alguma questão de dívida, não significa que esses padrões não estejam aí dentro do sistema, né? Então, limpar isso é uma questão de, para quem está vivenciando problemas com dívidas, é ótimo para ajudar a solucionar, mas para aqueles que também não estão vivenciando essas situações, também é excelente num quesito de prevenção, num quesito de limpar padrões que porventura estejam aí só esperando uma chance, uma oportunidade para se manifestar. Entendem? Muitas vezes há padrões dentro do nosso sistema, dentro do nosso inconsciente, que muitas vezes ficam adormecidos e costumam ser levantados, às vezes condicionados a chegar a uma determinada idade, ou muitas vezes condicionados a algum evento externo. Então, por exemplo, às vezes, né, quando a gente tem um padrão que está condicionado a alguma determinada idade, quando a gente atinge aquela determinada idade, aquele padrão se levanta do nosso inconsciente, aquele problema começa de repente a acontecer. Entenderam o padrão da idade? Então, há determinados padrões, quando eles se fixam no nosso consciente, ligados a uma determinada idade, muitas vezes eles ficam ali adormecidos e são ativados no nosso inconsciente quando a gente atinge aquela determinada idade. E quando a gente atinge, então, aquela idade, eles começam a nos afetar e a trazer o caos, né, para a nossa vida, para os nossos eventos externos que passam e começam a condizer com aquilo. Há também, né, padrões no nosso inconsciente que se fixam de acordo com fatos, com fases da vida. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, o casamento. Há pessoas que antes de até se casarem, né, vivem determinadas situações e que, quando casam, a partir ali do casamento, uma gama de padrões inconscientes se ativam pelo fator casamento, ou seja, são padrões que estavam ali condicionados ao fator casamento, já existiam ali no inconsciente daquela pessoa, mas estavam adormecidos, só esperando esse fato ativador acontecer para que eles viessem à tona. E aí, quando a pessoa se casa, esses padrões se levantam ali no inconsciente daquela pessoa e começam, né, a se manifestar na realidade. Determinados problemas e situações começam, então, a surgir depois daquele fato, como, por exemplo, o fato do casamento. Então, existem, né, determinados padrões no nosso inconsciente que se ativam por esses mecanismos, às vezes de completar uma determinada idade, às vezes muitas vezes da gente viver uma determinada situação na nossa vida e limpar isso, né, é prevenir que isso aconteça e venha à tona, como também para aquelas pessoas que já estão vivendo vão, de certa forma, trazer a pessoa para uma frequência da solução, da resolução daqueles problemas, sair da frequência do problema e entrar na frequência da solução, ok? Então, dentro da plataforma, já tem aula explicando o que que cria as dívidas, onde está ali o fato gerador das dívidas. Há uma limpeza ali, uma reprogramação mental, um áudio de reprogramação mental do medo da escassez. Há também uma cura multidimensional do sentimento de desespero. Hoje nós vamos focar numa oficina sistêmica, abrindo no campo sistêmico familiar essas questões correlatas para que a gente possa, né, nos liberarmos, a gente possa estar livre aí dessas questões e nos liberarmos, ok? Antes, né, da gente começar, eu queria só reforçar algumas questões.
Quando alguém começa a se endividar e entra, né, numa situação de dívida financeira, sair dessa situação é extremamente desafiador. Por quê? O que cria os fatos externos são os nossos estados internos. Então, esse endividamento que a pessoa está vivendo já é um sinal de que essa pessoa está em uma grande autossabotagem da própria vida. Está contra o fluxo da própria vida e da própria existência. Porque a prosperidade e a abundância são inerentes e inatos ao indivíduo, à essência de quem nós realmente somos. Quando a pessoa chega num estado, né, em que está vivenciando dívidas, a dívida, no quesito, né, da vida física, ela já é uma manifestação no físico do desequilíbrio dos estados internos que a pessoa está vivenciando. E se ela já está manifestada em físico, isso para se reverter é um processo. Por quê? Ela foi criada através dos estados internos. Entendido isso? A pessoa teve de viver estados internos de escassez e de estado de sobrevivência, vibrando num estado de sobrevivência, de medo de faltar o necessário, de faltar o suficiente, de apego, né, de muitas vezes dificuldade até mesmo de partilhar as coisas com os demais, porque tem medo de faltar e várias outras questões, né, atinentes aqui também à parte reptiliana do nosso cérebro, que é responsável pela autossobrevivência, a pessoa teve de viver muito tempo assim para chegar nesse estágio, né, do endividamento. E quando chega essa questão do endividamento numa perspectiva do físico, o que que acontece? O que está no externo acaba reforçando ainda mais esse estado interno que a pessoa já está sentindo, já está vivendo e que foi o causador da dívida. Consegue entender isso? Então, quando a pessoa externamente está vivendo uma dívida, o fato dela ver aquilo fora, no externo, causa ainda mais desespero, ainda mais sensação de falta. Faz com que essa pessoa pense e sinta questões com dívidas de forma mais intensa e ainda mais intrínseca. Estão entendendo o raciocínio? E quanto mais essa pessoa se preocupa aqui com dívida, quanto mais ela tem medo aqui de não conseguir pagar as dívidas, quanto mais ela vibra aqui dentro que preciso de dinheiro para pagar as dívidas, quanto mais ela alimenta isso daqui, mais ela está cocriando dívida. Porque é o eletromagnetismo, é o funcionamento do ímã. Então, quanto mais a pessoa está aqui, né? Preciso conseguir dinheiro para pagar dívida, dívida e dívida. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou ter dinheiro para pagar conta? E conta, ai, a conta está chegando, e é isso, e é aquilo. Quanto mais a pessoa está aqui vibrando nisso, mais ela está cocriando isso para o momento seguinte, e para o momento seguinte, e para o momento seguinte. Então, vira uma grande bola de neve. A pessoa ainda não entendeu que foi justamente aqui essa vibração que cocriou o estado que ela já está nesse momento. E por não perceber isso, ela continua aqui vibrando nisso e nessa preocupação. E ao vibrar nisso daqui, ela está cocriando mais para o momento seguinte. Ou seja, no momento seguinte, ela não está cocriando prosperidade, ela está cocriando mais do mesmo. Então, as chances de, no momento seguinte, ela estar vivendo a mesma situação, e a mesma situação, e a mesma situação, é grande. Estão entendendo? Qual que é a postura, né, que a pessoa precisa para resolver isso? Qual que é a postura que a pessoa precisa ter? De fato, a pessoa precisa estar deslumbrada, né? Amar a prosperidade e a abundância pelo simples fato de ser bom ganhar dinheiro. Ser bom usufruir do que existe de melhor na vida e no mundo para se usufruir. Tirando aqui o pensamento de se estou ganhando para pagar dívida,
Estou ganhando para pagar contas, entende isso? Precisa estar focado em ganhar, porque é bom ganhar. É bom você ter algo a oferecer ao todo às pessoas, na forma de um produto, na forma de um serviço e afins, e de você ver toda a transformação daquilo que você faz acontecendo no mundo. A pessoa precisa estar com isso daqui aberto para começar a ter esse tipo de sentimento e de mentalidade, entendem? Só que quando acontece da pessoa estar vivenciando dívidas aqui no externo, o fato da pessoa olhar para isso, olhar ali para uma folha de papel, nossa, chegou a conta, chegou um boleto e eu não tenho grana para pagar. Isso por si só reforça, traz mais uma carga emocional idêntica, igual da que gerou as dívidas, aquelas dívidas que a pessoa já está vivendo e continua criando mais. Então, eu vou deixar no início dessa aula, né, o alerta para quem estiver vivenciando situações assim. Comece a observar e a monitorar os pensamentos e sentimentos de vocês, sabe? Para que isso de fato chegue a uma solução. É preciso parar de soltar essa preocupação com as dívidas e, sem trazer um encantamento, todo um sentimento de bem-estar em ganhar dinheiro pelo simples fato de disso ser algo bom de ser vivido, descondicionando o ganhar em si para o pagamento de dívidas para que isso seja solucionado. Entendem? Ficou alguma dúvida do que eu expliquei aqui? Ficou entendido? Deu para entender o que eu quis passar? Porque quando você condiciona que aquilo que você ganha é para pagar dívidas, mais dívidas para pagar você está atraindo aqui. Porque é isso que você está vibrando. Outro ponto número 2 que eu queria deixar de alerta no início dessa aula para aqueles que têm propensão, né, a dívidas, a criar dívidas. O nosso sistema aqui da Matrix, o sistema vigente aqui na 3D dos bancos, do sistema financeiro, a forma como essa realidade aqui na 3D está estruturada, ela está estruturada para o endividamento, porque através desse endividamento perpetua-se a escravidão, mantém-se as pessoas como escravas do sistema. Então é preciso você ter uma visão além do mercado, além do que o nosso sistema financeiro está passando para você, para que você não seja cativo, para que você não seja um escravo do sistema. Entendem o que eu estou trazendo? O nosso sistema, né, inventou aí os cartões de crédito e isso traz muitas vezes para nós uma perspectiva de que temos ali, através, né, de um cartãozinho ali, a gente pode gastar de forma ilimitada. Os cartões de crédito, né, eles foram criados, desenvolvidos também com o propósito de manterem as pessoas cativas. Você está ali prendendo o seu futuro, porque a maioria das pessoas que fazem utilização do cartão de crédito não desenvolveram o seu mental e o emocional para tanto. Elas acreditam que o limite do cartão de crédito, que ela tem aquele limite do cartão de crédito para ela gastar, para ela consumir. Só que a pessoa ainda não atinou, ainda não entendeu que crédito é dívida. Se você não tem ou não ganha financeiramente aquele valor correspondente ao seu limite, você torra todo o limite do seu cartão de crédito, mais dia ou menos dia você estará endividado. O limite do seu cartão de crédito não é um limite financeiro que eles estão concedendo a você, ok? É um limite para o seu endividamento mesmo. Se o limite do seu cartão é maior do que a quantidade que você ganha financeiramente e você torre esse limite todos os meses, você está comprometendo o seu futuro. É preciso ter maturidade emocional para lidar com o financeiro, para lidar com a estrutura financeira. Porque é justamente aqui nessa parte que mais se exige maturidade emocional.
As pessoas, né, muitas vezes têm a ilusão de que o consumo desenfreado, né, as pessoas utilizam o consumo desenfreado para suprir, as carências afetivo-emocionais, né. Então vai ali, compra, come, todo o dinheiro, gasta com festas, noitadas, bebidas, e isso traz ali uma percepção ilusória, né, de prazer, de estar vivendo a vida, que é uma percepção ilusória, e a pessoa não percebe, que ela está comprometendo o futuro. Então pensem sobre isso. Tomem cuidado com os cartões de crédito, tá? Alguém que já está vivenciando uma situação de dívida neste momento precisa aprender a priorizar gastos. Eu vi uma coisa na internet, eu devia ter trago aqui para poder compartilhar a tela com vocês, mas em algum outro momento eu posso estar trazendo, né, esse print. É uma pesquisa de que a maioria das pessoas que estão endividadas pegam ali o amadinho cartão de crédito e estão com o último modelo de iPhone do ano. Um iPhone que custa aí 12 mil, 13 mil, 14 mil reais. E a pessoa está com o telefone do ano endividado. A pessoa está ali saindo na rua, desfilando na rua com o carro do ano endividada. Estão entendendo? Não se trata aqui, né? Muitas vezes a pessoa tá ali chorando das pitangas de que não tem dinheiro para aquilo, mas a pessoa está tendo uma vida além do que os ganhos que ela tem no momento, os ganhos financeiros que ela tem no momento, é capaz de suprir. Isso é uma grande imaturidade emocional, um corrompimento do seu futuro. É, né, uma falta de responsabilidade para com o seu futuro, entendem? E assumir as rédeas disso daqui, tomar as rédeas do seu financeiro é um passo para você se autorrealizar. Porque enquanto você, né, for ali cativo do sistema e não entender, não quebrar essa ilusão de que o seu cartão de crédito não é um presente que eles deram para você ali, de limite, né? Não é um presente, é uma dívida para você. Enquanto você não entender esse mecanismo, a tendência das pessoas é irem se endividando, né? Para a gente vivenciar e organizar, né, o nosso financeiro, antes a gente precisa entender o quanto a gente está ganhando no momento e o quanto eu estou tendo, né, de gastos no momento para minha autossobrevivência. A quantidade que eu gasto tem de ser inferior à quantidade que eu ganho. E se não está sendo inferior, eu preciso olhar prioridades. Ah, Ângela, mas e a questão da prosperidade ser inata ao ser humano? Tudo bem, a prosperidade e a abundância, ela é inata ao ser humano. Mas para quem já está no padrão de dívidas, não adianta que eu vim aqui falar para vocês sobre a prosperidade infinita do ser, se você já está nesse padrão do endividamento, porque para sair dele, precisamos encarar a realidade de onde você está nesse momento. E para que você saia desse estado onde você está, ações no presente vão precisar ser tomadas, estipulando prioridades num quesito de gastos, num quesito de consumo. O que de fato é prioridade para mim agora? Isso está dentro do meu orçamento? Porque às vezes você não tem dinheiro para poder investir em algo que vai trazer um crescimento para você, mas você está tendo dinheiro para a cervejinha do final de semana, para o churrasco, para a picanha. Para isso não está te faltando. Estão entendendo onde está a autossabotagem? Tudo isso daqui é uma grande autossabotagem das classes que estão vivendo o endividamento. Elas têm dinheiro para o telefone, o iPhone de luxo do ano,
tem dinheiro para o carro do ano, tem dinheiro para estar sempre trocando de carro, mas não tem para o seu crescimento. Não tem muitas vezes, né, se não tem a maturidade emocional para entender o buraco que está se enfiando. Então, né, quando uma pessoa está vivenciando padrões de endividamento, para se sair disso, é preciso, para se sair disso, controle emocional, trabalho das emoções, mas também a maturidade de vou sentar, analisar os meus ganhos, analisar as minhas despesas e estipular prioridades. Onde eu posso cortar despesas? Com o que eu estou gastando que eu posso reduzir esses gastos? E também o que eu posso fazer para estar lucrando mais, tá bom? É um passo a passo, é um processo que a gente precisa ir vivenciando aos poucos para se reorganizar financeiramente. Outro passo é também a renegociação dessas dívidas. Conversar com as pessoas, né, com as entidades, com as organizações com as quais estamos ligados por essas relações de dívidas e renegociar essas dívidas. Na maioria das vezes, as dívidas são renegociadas ali, né, muitas vezes até 80% menor o valor, até 80% menor para que você quite elas. Então, fazer jus também da renegociação, sentar, conversar, pedir uma renegociação, tá? Por quê? E por que que isso é importante? Porque para se chegar num nível de vivenciar a prosperidade, antes você precisa honrar as suas dívidas. Você precisa ter atingido e desenvolvido a responsabilidade de lidar com o seu consumo. Porque a pessoa que é próspera, ela já atingiu um nível de responsabilidade e comprometimento com a vida em si. E essa energia de responsabilidade e comprometimento, ela é essencial para a prosperidade e abundância. E a pessoa, quando a pessoa está endividada, ela ainda está em processo de desenvolvimento dessas virtudes, responsabilidade, comprometimento, enxergar o valor do outro, do que o outro está oferecendo. Estão entendendo que as coisas estão interligadas? Que a partir do momento que eu entendo que o outro, o serviço que o outro prestou para mim, ou o produto que eu comprei do outro, que a partir do momento que eu enxergo o valor naquilo que o outro está oferecendo como produto ou como serviço e honro isso, o meu produto e o meu serviço também começa a ser respeitado. Como que eu quero que alguém me pague pelo meu produto, pelo meu serviço, se eu mesma estou numa postura de não pagar, não enxergar o valor e não respeitar o valor daquilo que o outro está a oferecer? É eletromagnetismo. Estão entendendo? Extremamente valioso o que eu disse aqui agora. Porque vocês entendem que a vida é espelho? Aquele que está no padrão das dívidas, num quesito inconsciente, está dizendo para o todo que ainda não reconhece o valor do produto, serviço que aquela pessoa a quem ele deve lhe serviu e lhe ofereceu. E se essa pessoa não reconhece aqui o valor, o que acontece? Atrai para si pessoas que também não vão reconhecer o valor do seu produto e do seu serviço que você está a oferecer. É aí que as coisas pegam. Entenderam? Coloca no chat para mim se vocês estão entendendo o raciocínio, que para mim parece, né?
tão óbvio às vezes, e às vezes para vocês, pode ficar confuso, então, por favor. A vida é um espelho. Então, aquele que está aqui na dívida, ele está aprendendo a reconhecer o valor intrínseco ao produto, ao serviço do outro. Entendem isso? Está também aprendendo a se comprometer e a ter responsabilidade. Estão entendendo? E de forma gradual, quando essa pessoa vai gradualmente aprendendo a reconhecer e a honrar o que os outros estão oferecendo como produto, como serviço, naturalmente aqui, essa pessoa aqui no quesito profissional também vai tendo o valor dela respeitado e reconhecido. Porque é o funcionamento do espelho. Se você está numa postura de não reconhecer o valor do que o outro oferece, as pessoas aqui também não vão reconhecer o valor do que você oferece. Por ressonância. Então, é uma via de mão dupla aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a oficina de hoje, que é a oficina... Vou dar uma oficina breve, tá? Sobre dívidas, limpando padrões que estão no sistema familiar.